A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação, a você que ainda não é evangélico e também a você que pertence a outra religião, mas sempre acompanha a programação da Rede Brasil. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você e a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião, anote aí o número do WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 11 do livro do Apocalipse, que trata de dois temas principais: as duas testemunhas e a sétima trombeta. Inclusive, se você dispõe de uma Bíblia, você pode até conferir aí na sua Bíblia. Dos versículos 1 ao versículo 14, trata sobre as duas testemunhas, e dos versículos 15 ao versículo 19, fala sobre a sétima trombeta. No programa anterior, nós estudamos sobre as duas testemunhas, já explicamos sobre esses dois personagens, esses dois servos de Deus que serão poderosamente usados por Deus durante os 7 anos de tribulação. Nós dissemos aqui no programa anterior que há muita especulação sobre quem sejam esses dois personagens. Há quem diga que seja Moisés e Elias, outros acreditam que seja Enoque e Elias. Mas dissemos aqui que nós não cremos nisso, nós não acreditamos. Cremos sim que são dois personagens que serão levantados por Deus no futuro, no período sombrio da grande tribulação. Nós vimos também que eles vão fazer milagres extraordinários, vão fazer cair fogo do céu, vão tornar as águas em sangue. Mas depois do seu ministério, depois de cumprir a sua missão, esses dois personagens serão mortos. Os seus corpos estarão em praça pública e não será sepultado, e depois de 3 dias e meio, eles ouvirão a voz de Deus dizendo: subi cá, e eles irão ressuscitar de forma miraculosa. Depois disso, ocorrerá um grande terremoto lá em Jerusalém, 10% da cidade será derribada e cerca de 7.000 homens irão morrer naquela ocasião deste grande terremoto. Isso foi o que vimos nos programas anteriores. Então hoje nós vamos estudar o segundo tema do capítulo 11, que é exatamente sobre a sétima trombeta. Então, eu gostaria de lembrar que o conteúdo das 7 trombetas estão em textos, capítulos diferentes. Por exemplo, as 4 primeiras trombetas estão no capítulo 8 do livro do Apocalipse. A 5ª trombeta está no capítulo de número 9, a 6ª trombeta também no capítulo de número 9, e a 7ª trombeta só está no capítulo 11. Então há um intervalo, um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. No capítulo 10, nós estudamos já sobre esse texto, que João come o livrinho que é trazido do céu, e no capítulo 11, sobre as duas testemunhas. Então hoje nós vamos voltar a esse assunto das 7 trombetas, porque falta estudarmos a 7ª, estudamos apenas 6. Mas você já sabe que no período da grande tribulação, durante esses 7 anos de tribulação, haverá 3 séries de juízos. Haverá 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira divina. Como nós já estudamos as 6 trombetas, nós vamos recapitular. Isso é uma forma de reforçar o aprendizado, de relembrar aquilo que vimos, e hoje vamos estudar apenas a 7ª trombeta. Então vamos relembrar o que vai acontecer quando os 7 anjos tocarem as 7 trombetas. Então nós vimos que quando o primeiro anjo tocar a trombeta, vai haver saraiva e fogo na terra, será queimada a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde será queimada, ou a 1/3 parte da erva verde. Isso vai fazer com que haja fome na terra, porque haverá com certeza, vai prejudicar a agricultura, a lavoura, as plantações. Isso vai fazer com que haja fome durante os 7 anos de tribulação. Quando o segundo anjo tocar a trombeta, nós vamos perceber que vai atingir os oceanos, os mares. João disse que foi lançada no mar uma coisa
como um grande monte ardendo em fogo. Nós dissemos aqui que não sabemos ao certo que fenômeno é esse. Pode ser um meteoro, pode ser um asteroide, pode ser um cometa, e não sabemos ao certo o que é, mas que vai atingir os mares, e a terça parte das criaturas marinhas vai morrer, a terça parte das águas vai se tornar vermelhas, cor de sangue, e vai se perder a terça parte das embarcações. Vai ser uma catástrofe, uma tragédia, atingindo os mares, atingindo os oceanos. Quando o terceiro anjo tocar a trombeta, nós vimos que vai atingir o quê? As fontes das águas. Vai cair do céu uma grande estrela, que mais uma vez nós relembramos, talvez não seja uma estrela propriamente dita, mas talvez seja um meteoro, um cometa, um asteroide, alguma coisa assim, que vai atingir as fontes das águas, e a terça parte, um terço das fontes das águas potáveis, né, dos rios, serão afetadas e os homens vão morrer de sede neste período. Vimos que quando o quarto anjo tocar a trombeta, vai atingir os astros, o sol, a lua, as estrelas, não darão seu brilho normalmente. A terça parte do brilho do sol, da lua e das estrelas serão afetados. Inclusive, nós dissemos que existe 3 interpretações possíveis, né? Pode trazer a tela, por favor. Existe a possibilidade de ser, na realidade, os astros que sejam afetados. Esta é a possibilidade número 1. Existe a possibilidade de serem eclipse lunar e solar, que vai afetar o brilho do sol e da lua, mas existe uma terceira possibilidade, é mais possível que essa seja mais coerente, é que seja, na realidade, uma espécie de uma poeira cósmica que vai impedir o brilho do sol, o brilho da lua e o brilho das estrelas, assim como o dia, quando ele está nublado, que nós não sentimos ou vemos os raios solares. Vimos também, quando o anjo tocar a quinta trombeta, que vai cair uma estrela do céu e vai ser aberta a chave do poço do abismo. E nessa quinta trombeta é aquela ocasião que vai surgir aqueles gafanhotos gigantes. Inclusive, eu quero lembrar aqui que o registro, pode trazer a tela, por favor, o registro das 4 primeiras trombetas são textos curtos, 1 ou 2 versículos. Mas o registro desta quinta trombeta são 12 versículos, que é exatamente aqueles gafanhotos gigantes que por 5 meses vão atormentar os homens, que nós cremos que haverá sim manifestações demoníacas, mas que aqueles gafanhotos gigantes não são demônios, não são seres espirituais. Tudo leva a crer que são helicópteros que estarão lançando sobre a terra armas químicas, porque o objetivo da praga de gafanhoto, normalmente, não é como ocorre desde os tempos bíblicos, é atingir a lavoura, mas esses gafanhotos gigantes, do capítulo 9, da ocasião da quinta trombeta, na verdade vai atingir os homens. Diz que o seu tormento será como o tormento de escorpiões. E é exatamente nesse período que os homens vão procurar a morte e a morte vai fugir deles. Finalmente, nós estudamos sobre a sexta trombeta, quando João viu os horrores de uma guerra. João viu um grande exército com 200 milhões de soldados. E ele disse que aqueles que cavalgavam sobre esses cavalos tinham couraça de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Tudo nos leva a crer que, à ocasião desta sexta trombeta, João viu os horrores de uma guerra, possivelmente granadas, bombas, tanques de guerras, armas poderosas, que João não tinha como descrever. Ele descreve como sendo cavalos e cavaleiros preparados para a guerra. Foram estas 6 catástrofes que nós vimos que ocorrerá no mundo durante o toque dessas trombetas. Inclusive, eu quero lembrar mais uma vez que muitas pessoas dizem que já foram tocadas 4 trombetas, outras pessoas dizem que já foram tocadas 6, só falta a 7ª. Não. Nenhuma dessas trombetas foi tocada. E como nós podemos comprovar isso? É simples. É só nós lermos o texto bíblico e olharmos para trás. Se existe histórico de que essas pragas,
esses juízos se eles já ocorreram no passado. Com certeza não. Será que já houve uma guerra envolvendo 200 milhões de soldados? Com certeza não. Já houve alguma praga, alguma destruição que até essa parte do mar tornou-se em sangue? Com certeza não. Que até essa parte do sol, da lua e das estrelas perderam o seu brilho? Tenho certeza que não. Por isso nós cremos que são eventos futuros, escatológicos, proféticos, que vai se cumprir no futuro próximo. Inclusive, eu quero lembrar mais uma vez que as três principais interpretações do Apocalipse é que existe a interpretação preterista, que crê que tudo ocorreu no passado durante o Império Romano. Existe a interpretação histórica, que diz que está se cumprindo o Apocalipse no decorrer da história dos homens, mas a nossa interpretação ela é futurista. Nós cremos que grande parte do Apocalipse ainda terá o seu cumprimento futuro, principalmente a partir do capítulo de número 6. Então, hoje, nós vamos estudar sobre a sétima trombeta, que diferente das 6, a sétima trombeta não traz apenas uma mensagem de juízo, de julgamento. Nós vamos perceber que a sétima trombeta, nós vamos perceber no texto bíblico que traz louvores, revelações do céu. Eu posso dizer que quando João, pode trazer a tela por favor, quando João viu as catástrofes que iriam ocorrer na terra durante o toque das 6 trombetas, ele viu terça parte da terra sendo queimada, terça parte dos mares com cor avermelhada, terça parte das fontes das águas amargas, enfim, ele viu os horrores da guerra, ele viu os gafanhotos gigantes, ele viu muita coisa ocorrendo na terra. Mas agora, na sétima trombeta, o que João vai ver são coisas celestiais. Ele é como se fosse uma continuação daquele capítulo 4, onde João vê o trono da majestade divina. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Pode passar o texto, por gentileza. Então, no capítulo 11, versículo 15, que é o primeiro versículo que registra o toque da sétima trombeta, diz: e tocou o sétimo anjo a trombeta, ou seja, o último anjo, a última trombeta desta série de 7, e ele disse que houve no céu grandes vozes. Ele ouviu barulho, como que muitas pessoas falando lá no céu, grandes vozes que diziam assim: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Bem, eu gostaria de trazer uma explicação aqui, que não significa dizer que na ocasião deste sétimo anjo que tocar a trombeta, ou desse sétimo toque da trombeta, não significa dizer que o reino milenial já será imediato, não. E como nós podemos provar isso? Há muitas coisas para ocorrer ainda. Por exemplo, nós podemos citar aqui que ainda haverá os 7 cálices da ira de Deus, que serão derramados. Está lá no capítulo de número 16 que nós vamos estudar. Existe ainda a destruição das 2 Babilônias, a Babilônia no sentido físico e no sentido espiritual, que está no capítulo 17, capítulo de número 18 do livro do Apocalipse. Existe ainda o retorno de Cristo, que está no capítulo 19. Mas eu posso entender aqui, no capítulo 11, versículo 15, que é o anúncio. Está se aproximando. É como se aquelas vozes dissessem assim: nós estamos caminhando para os tempos do fim, está se aproximando o dia. É como se houvesse esse anúncio do reino milenial. Volta o texto novamente, quando diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É um anúncio antecipado do reino milenial. E nós já estudamos aqui que o reino milenial, que nós vamos estudar mais uma vez com mais detalhes, quando estudarmos o capítulo 20, versículos de 11 a 6, mas quando estudamos sobre a sequência dos eventos escatológicos, dedicamos vários programas para falar sobre esse reino de 1000 anos, que nós cremos na literalidade. Jesus descerá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e irá reinar sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. Nós somos pré-milenistas, nós cremos que esse reino, ele é literal. Jesus estará aqui na terra, reinando sobre a terra voltará à terra mais uma vez,
dessa feita para reinar por 1000 anos e nós estaremos reinando com ele. Então esse versículo de número 15, mais uma vez eu repito, não significa dizer que a partir de então começa o milênio, não. E por que eu posso dizer isso? Porque ainda serão derramadas as 7 taças ou os 7 cálices da ira de Deus. Mas é o anúncio, como que diz, está se aproximando, está chegando o fim dos reinos terrenos. E está se aproximando o reino de Cristo, quando ele reinará sobre toda a terra. Veja o que diz o versículo de número 16. Versículos 16 e 17 diz: e os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo. Então, primeiro, nós vamos relembrar quem são esses 24 anciãos. Se você está acompanhando o programa, você já sabe. Esses 24 anciãos, pode trazer a tela. Eles aparecem lá no capítulo 4 do Apocalipse. Na ocasião em que João vê uma janela, uma porta aberta lá no céu, uma porta na realidade. Que João ouviu a voz dizendo, subi cá. Que João teve esse arrebatamento de espírito. Quando João chega lá no céu, João não viu só um trono, só o trono de Deus. Ele viu ao redor do trono 24 tronos, detalhes, e esses tronos estavam ocupados. Estavam ali 24 anciãos com coroas nas suas cabeças. Nós já explicamos. A Bíblia não diz quem são esses 24 anciãos, mas baseado numa promessa feita por Jesus. Lá em Mateus capítulo 19, versículo de número 28. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Jesus disse, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, é uma promessa específica para os apóstolos, aqueles que seguiram Jesus durante o seu ministério. Jesus diz, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus prometeu que aqueles apóstolos iriam sentar em 12 tronos. E talvez você pergunte, mas não são 24 tronos? São 24 tronos e nós cremos que os 12 tronos restantes são os patriarcas, possivelmente Abraão, Isaac, Jacó, José, os patriarcas que irão sentar nesses 12 tronos. Então João viu não só o trono de Deus, mas ele viu esses 24 tronos. E eles viu esses 24 anciãos que representam os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Então eu posso dizer que há um grupo de tronos limitado, que são 24, mas que esses que estão assentados sobre estes tronos, eles representam os salvos da antiga e da nova aliança, do Antigo e do Novo Testamento. Então, volta o texto, versículos 16 e 17. João disse, e os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Eu quero lembrar aquilo que nós já dissemos, que há determinados serviços, trabalhos que nós fazemos em prol do reino de Deus, que terá fim. Então, por exemplo, não haverá mais a necessidade no céu de intercessão, de evangelização, de ensino da palavra de Deus, de manifestação de dons espirituais, mas a adoração continua. A adoração a Deus no céu ela é constante, não só pelos seres angelicais, mas também pelos 24 anciãos. E esses 24 anciãos se prostraram, se curvaram diante de Deus. E começaram a adorar. Como era que eles diziam na sua adoração? Eles diziam assim, graças te damos. Então, nesse louvor, nós observamos o quê? Essa expressão de gratidão. Que coisa interessante. Até mesmo aqueles que estão no céu, eles adoram a Deus agradecendo. Graças te damos. E isso é uma lição que nós aprendemos. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas só buscam a Deus para pedir, para buscar, para receber.
Mas nós devemos nos aproximar de Deus com este sentimento de gratidão. Jesus fez isso na ocasião que ele multiplicou pães. Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele agradeceu. Isso nos ensina que nós também devemos adorar a Deus e devemos ser gratos a Ele, reconhecendo tudo que Ele já fez, já nos deu, já nos concedeu. Mas eles não só agradeceram. Nesse louvor, nessa adoração, eles disseram assim: graças te damos, Senhor. E esse termo aí, Senhor, não é um pronome de tratamento. Quando eles se dirigem a Deus chamando de Senhor, não é um pronome de tratamento, como nós nos dirigimos às pessoas mais idosas, mais velhas do que nós, ou pessoas que merecem respeito, não. Esse título Senhor aí, no original grego, é Kyrios. Esse Senhor aí fala da soberania, daquele que está sentado no trono, daquele que governa e domina todas as coisas. Então ele diz, graças te damos, Kyrios, Senhor, como quem diz, soberano, que é também chamado de Deus, que Deus não é um nome, Deus é um título. Deus é aquele ser supremo, que é eterno, que é onipotente, onipresente, onisciente, que é imutável, que não teve princípio, que nunca terá fim, que é o Criador de todas as coisas, que através dele nós viemos a existir. Paulo diz lá no capítulo 17 do livro dos Atos, escrevendo lá, pregando lá no Areópago em Atenas, que diz que ele nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Então esses 24 anciãos diz, graças te damos, Kyrios, Deus. Ele chama de Senhor e chama de Deus, aquele que é Criador de todas as coisas. E é interessante que eles se dirigem a Deus como o Todo-Poderoso, que é a mesma expressão lá do Antigo Testamento, que é comumente descrita como El Shaddai. Aquele que para ele não há impossível, não há impossibilidade, não há nada que ele não possa fazer. Aquele que Jó disse assim, no capítulo 42, versículo 2, bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aquele que quando Maria perguntou ao anjo, como será isto, que eu sou virgem, eu não conheço o varão? Aí o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá. Porque para Deus não há impossível. Então eles dizem, volta o texto mais uma vez, graças te damos. Uma expressão de gratidão. Senhor, como quem diz, Kyrios, soberano, Deus, aquele que é Criador de todas as coisas, todo-poderoso. Aí ele diz, que és no presente, que és hoje, que eras no passado e que hás de vir, que tem o sentido de que serás sempre o mesmo. Isso fala da sua eternidade, fala da sua imutabilidade, fala da sua grandeza, do seu governo, do seu domínio, da sua soberania, que é hoje, que foi ontem, que será amanhã, que é hoje, que foi na eternidade passada e será na eternidade futura. E eles continuam dizendo neste cântico, neste hino de adoração, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Que lição nós podemos aprender nesse texto? Deus delegou autoridades e Deus permitiu, porque o soberano é Ele. Ele quem controla e governa tudo. Mas Ele permitiu que em certo tempo da vida o Egito dominasse sobre o mundo. Que o Egito escravizasse os hebreus. Ele permitiu que a Síria fosse uma potência mundial. Ele permitiu que a Síria invadisse as terras de Israel e levasse as 10 tribos, o reino do norte, para outras nações. Ele permitiu que a Babilônia se tornasse uma grande potência, tão poderosa, que na estátua de ouro ela é representada pela cabeça de ouro. Na estátua lá do sonho de Nabucodonosor, ela é representada, a Babilônia, pela cabeça de ouro.
Ele permitiu que depois disso, dois reinos, os medos e os persas, se unissem para sucumbir à Babilônia. Ele permitiu que depois surgisse a Grécia, Alexandre o Grande, com seu grande exército, que sucumbiu o Império Medo-Persa. Ele permitiu que depois da morte de Alexandre, o seu reino se separasse, se dividisse para 4 generais. Ele permitiu que surgisse na história da humanidade o Império Romano, representado no sonho lá de Nabucodonosor pelas pernas de ferro. E ele vai permitir que surja ainda o governo mundial. Digo com muita tranquilidade e com muita convicção, em breve esse mundo será governado por um homem. Um homem vai dominar este mundo, o anticristo. Mas vai chegar um momento em que esse mesmo Deus que permitiu esses grandes impérios, esses grandes reinos, vai chegar um momento em que ele vai tomar posse de tudo. Ele vai exercer no sentido pleno a sua soberania. Que coisa interessante. Ele é soberano, ele reina, governa, domina sobre tudo e sobre todos, mas por permissão deixou que esses governos humanos estivessem na terra. Mas chegará um momento em que os reinos, o governo de tudo voltará para as mãos dele no sentido pleno. Que tudo ocorrerá não apenas por permissão, mas por determinação daquele que vem do alto. Os governos humanos terão fim. Inclusive, no sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor viu quando uma pedra foi lançada sem um auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés. E depois, o vento levou, espalhou-se o barro, o ferro, a prata, o cobre, o ouro. Mas aquela pedra que foi lançada sem um auxílio de mãos, que feriu a estátua nos pés, cresceu e encheu todo o mundo. Isso é uma profecia acerca do reino milenial. Então eu posso ver aqui que, diferente das 6 trombetas, que só falava de juízo e de julgamento, esta 7ª trombeta traz hinos de adoração, traz anúncio daquilo que está por vir, do reino de Deus que se aproxima. Veja o que diz o versículo de número 17, no final ainda. Aí o texto diz: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Em outras palavras, que agora vais exercer, no sentido pleno do termo, a tua soberania. Que não vais mais permitir governos humanos da terra, porque o governo será pleno, completo, total, perfeito e absoluto nas tuas mãos. Versículo de número 18. O texto diz: iraram-se as nações. Por quê? Porque as nações da terra vão estar debaixo da ação de Satanás, através do anticristo, do falso profeta. As nações vão estar iradas na terra, nesse período de juízo e de julgamento. As nações estarão debaixo dessa ordem do anticristo. As nações vão se irar, vão partir para Jerusalém com o intuito de destruir o povo judeu. E já falamos sobre isso. Nós dissemos, por exemplo, que a batalha do Armagedon tem propósitos de Satanás, tem propósito do anticristo de destruir o povo judeu, mas tem propósitos divinos também, de reuni-las em batalha para pelejar, para destruir aquelas nações que vierem contra Jerusalém. Veja o que diz ainda o versículo de número 18. Iraram-se as nações e veio a tua ira, a ira de Deus, que será manifestada. Como será manifestada a ira de Deus? Através dos selos, através das trombetas, através das taças, através do julgamento que as 2 testemunhas irão executar sobre a terra, lançando as pragas sobre a terra. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Pode trazer a tela. Guarde esta palavra. Tem pessoas aqui na terra que morrem e não são julgadas. Ou se são julgadas, não são condenadas. Mas haverá um julgamento futuro, profético, escatológico, que ninguém, se for ímpio, se for pecador, ninguém
vai escapar, que é o juízo final. Da justiça terrena, às vezes se paga propina, às vezes se compra alguém, às vezes é a troca de presentes, às vezes alguém é beneficiado. Nós temos histórico no nosso país de pessoas que estavam embriagadas, dirigindo veículos, atropelaram pessoas, pagaram fiança, estão nas ruas, pagando em liberdade. E por que estão? Porque tem dinheiro. Se fosse um pobre, estaria preso. Se não tivesse o dinheiro da fiança, estaria atrás das grades. Tem dinheiro para pagar a escritórios de advogados e defendê-los, quando deveriam estar atrás das grades, porque não foi um acidente, estavam bêbados, estavam embriagados. Mas há um tempo determinado por Deus, onde essas pessoas, se não se arrependerem, se não buscarem a Cristo para que sejam justificados, essas pessoas vão pagar pelos seus erros. Volte o texto, por favor. O tempo dos mortos para que sejam julgados. Mas esse julgamento para os salvos, para os crentes, é para alegria, é para gozo, é para entrega de galardão. Volta o texto mais uma vez. E o tempo de dares o galardão aos profetas. Glória a Deus. Profetas que no Antigo Testamento muitas vezes foram rejeitados, como Jeremias, foram colocados na masmorra, foram muitas vezes esbofeteados, mas receberão galardão. Teus servos e aos santos, aos que temem teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíreis os que destroem a terra. Que coisa interessante. A Bíblia diz que haverá o tempo em que Deus há de julgar e há de destruir aqueles que destroem a terra. Então essas pessoas que estão governando, que deveria ser os primeiros a proteger a natureza, a fauna, a flora, a terra, a criação de Deus, e essas pessoas estão destruindo a terra, essas pessoas um dia prestarão contas das suas obras, das suas ações, de como eles administraram, quer seja uma prefeitura, quer seja um estado, quer seja um país. Os homens irão prestar conta das suas obras. Infelizmente hoje a natureza tão destruída por ações humanas. Essas revoltas da natureza, essas catástrofes que ocorrem no nosso dia, muitas vezes é por conta de ações humanas, o desmatamento, o aterro dos manguezais. Que coisa interessante, mas a Bíblia diz, abre o texto mais uma vez, vai chegar o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, aos santos de Deus e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíreis os que destroem a terra. Haverá, sim, um tempo de uma prestação de contas, onde os homens prestarão conta das suas obras, dos seus atos, das suas ações. Finalmente, o versículo de número 19, que é um texto muito interessante, que fala que abriu-se no céu o templo de Deus. Então, é claro que não pode ser o templo que foi construído por Salomão, claro que não. Mas é como se estivesse lá no céu. É como se existisse no céu, digamos assim, um templo, um lugar de culto, um lugar de adoração. Mas João disse que abriu-se não só o templo, ele viu lá algo interessante. Ele diz, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E o que é essa arca? Você deve saber. A arca da aliança, a principal peça lá do tabernáculo. Você deve lembrar disso, que o tabernáculo, aquele templo móvel, que Deus disse a Moisés que recolhesse os utensílios, os presentes, madeira, prata, ouro, peles de animais, enfim, tecidos, e construiu aquele templo
que era uma espécie de um templo móvel, que quando a coluna de nuvem parava, então os hebreus se acampavam. E os levitas montavam aquele tabernáculo que ficava no meio das 12 tribos. De cada lado havia 3 tribos e no meio das 12 tribos, o tabernáculo, a tenda. E ali naquele tabernáculo havia 3 divisões principais: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E havia 7 utensílios, 7 objetos sagrados nesse tabernáculo. O altar dos holocaustos no átrio, a pia de bronze. No altar dos holocaustos, o sacerdote oferecia sacrifício. Na pia de bronze se lavava. Quando eles entravam lá no lugar chamado santo, tinham 3 objetos: o altar de incenso, o candelabro e a mesa com os pães. Havia o véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, e lá dentro do lugar santíssimo, o lugar chamado Santo dos Santos. Na realidade são 6 objetos, né? 2, 5, 6 objetos. E lá dentro, no lugar santíssimo, estava a Arca da Aliança. 7 se contarmos com o propiciatório, né? Que era a tampa da Arca da Aliança. E esta arca, feita de madeira, coberta de ouro, era o símbolo da presença de Deus. Havia no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança, 2 querubins de ouro, cujas asas tocavam uma na outra e eles ficavam olhando para dentro. E as pessoas costumam perguntar: se Deus proibiu o objeto de adoração, por que mandou fazer 2 querubins? Porque os querubins ali não estavam para ser adorados. Os querubins estavam ali representando a presença de Deus. E era ali, dessa Arca da Aliança, que uma vez no ano o sumo sacerdote entrava. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. E era dali que Deus falava com ele. Que a coluna de nuvem enchia aquele lugar, aquele ambiente, e Deus falava com o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, nas 4 pontas dessa Arca da Aliança, aspergia o sangue do animal, representando o poder de Cristo para perdoar pecados nos 4 cantos da terra. E é interessante que nós não sabemos, ninguém sabe dizer ao certo, o que houve com essa Arca da Aliança. Porque depois ela foi perdida. Não se sabe. Há quem diga que ela está escondida em algum lugar e há quem diga que ela foi queimada, incendiada para tirar o ouro, quando Israel perdeu nas batalhas contra os inimigos. Nós não sabemos. Mas João viu essa Arca da Aliança lá no céu, que nós não cremos que seja a mesma. Eu não creio que Deus levou essa Arca da Aliança lá para o céu, não creio nisso. É outra. Veja o texto, veja o que o texto diz. E a arca do seu conceito foi vista no seu templo, símbolo da presença de Deus que João viu lá no céu. E depois disso, João disse: e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos e grande saraiva. Quero lhe chamar a atenção para o final desse versículo 19, porque nós dissemos que em todas as trombetas há juízo. Se você percebeu, nós relembramos as 6 trombetas, em todas elas há julgamentos, então na 7ª não é diferente. Nessa 7ª trombeta, teve adoração, teve anúncio do reino, teve anúncio do juízo, da prestação de contas, teve a Arca da Aliança, a descrição, mas não deixou de ter juízo e julgamento sobre a terra. Volta mais uma vez só para a gente concluir. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então, no céu, bênção, proteção, Arca da Aliança, presença de Deus, mas aqui da terra, terremotos, saraiva, trovões e fogo.